O vinho começa muito antes do primeiro gole. Ele nasce do toque na terra, do cheiro da chuva no parreiral, do brilho da transformação da bebida, do tilintar das garrafas transportadas. E na vindima, cada detalhe carrega sentidos que vão muito além do paladar. É um momento de colheita, é um momento que as parreiras estão cheias, que elas estão verdes, então a paisagem é lindíssima. Então são campos, né, verdes, o turista pode ver com muita clareza durante a vindima no Rio Grande do Sul. E também se vê muito movimento, muitos sorrisos, muita alegria devido à colheita. Todos os anos, a vindima marca um dos momentos mais simbólicos da viticultura, a colheita. É quando o ciclo da uva se completa e os vinhedos se transformam em celebração. No Rio Grande do Sul, em sua segunda edição, o Pipa Parade cria um espaço onde experiências, arte e cultura se encontram, reunindo produtores, artistas e o público em uma vivência que valoriza a produção local. Este ano, o evento acontece em mais de 20 cidades do estado, entre os dias 12 de janeiro a 12 de março. E é nesse cenário que o evento propõe um olhar diferente sobre a vindima. Um convite para desacelerar, observar e sentir com todos os sentidos. O que tu busca com o espectador quando tu desenha uma experiência? Que ele se sinta convidado a participar, né? E que ele participe seja sentindo, seja lembrando, né? Ativando alguma memória, seja interagindo. Tem algumas obras que são super interativas, de girar a pipa, olhar, mirar a paisagem, né? Então, acho que é tudo isso, é despertar algum sentido, né, ou vários sentidos, enfim, e que o espectador se sinta parte, né, daquela obra e sempre buscar ficar com curiosidade de conhecer alguma outra. Como elas não estão no mesmo espaço, estão distantes entre si, né, instigar essa vontade, essa curiosidade de conhecer uma próxima, de desenhar uma rota e de se deslocar de uma cidade a outra para buscar essas obras. Colher uvas, caminhar entre os vinhedos, participar da pisa, de piqueniques e de encontros ao ar livre transporta o visitante ao mundo da vindima. E no Pipa Parade, esse olhar ganha forma no conceito A Uva Sentida, que propõe sentir o período da colheita a partir de diferentes perspectivas. Esse processo todo é muito sensorial, então se batizou todo o conceito desse ano na Uva Sentida e a partir daí se desdobrou textos e como que a gente nortearia a criação desses artistas e buscaria esses artistas, esses criativos para fazerem parte do projeto. Então a partir daí nós criamos palavras-chave, né, que estariam ligadas a todo esse processo da uva sentida, do sentir a uva. E cada artista recebeu uma palavra, né, que tivesse a ver com a sua área criativa para desenvolver o seu projeto, né, dentro do Pipa. Quem percorre as vinícolas durante o período da colheita é convidado a observar, ouvir, tocar e sentir o ambiente ao redor. Conhecer de perto os encantos e as belezas dos parreirais, assim como os aromas e sabores que envolvem não apenas a uva, mas a gastronomia que acompanha esse período. É uma forma de se aproximar da cultura local. Nesse contexto, explorar a vindima através da arte conecta ainda mais as pessoas com a produção e as convida a explorar as sensações que vêm com esse grande evento. Eu diria assim um termo que cruza tudo isso, talvez seja a efervescência, seja da uva trabalhando para se transformar em vinho, em suco, seja a efervescência do espumante ou do vinho ao ser degustado na taça, né? A efervescência de ver todos esses múltiplos talentos traduzirem, né, conceitos em gestos tangíveis. Tudo começa pelo toque, desde a textura lisa da uva, da terra, da madeira, do metal. No frio do toque da taça gelada e no frescor úmido da cave sob a pele. É no contato físico com o espaço que o visitante se sente parte desse momento. Entre as
As experiências que a gente percebe onde o tato também é muito presente é a tradicional pisa da uva, que vem se reinventando aí em outros formatos. Mas é uma celebração onde as pessoas de fato pisam na uva, né, com os pés. Então não tem sensação de tato maior neste momento. Os visitantes podem sim, eles são convidados a tocar, a sentir, né, as obras. Então isso é bem importante assim para justamente poder, né, sentir a obra de uma forma completa, né? Depois vem o som da chuva batendo nas folhas, dos passos sobre as folhas secas, do tilintar das taças no brinde das conversas. Sons que ajudam a criar a atmosfera de quem vive o lugar e não apenas o visita. Muitas das experiências da Vindima hoje, elas são ao redor de músicas. Então, a gente tem aí grandes eventos também. Essa é uma das experiências que mais vem se destacando, é quando a gente junta música, gastronomia e bons vinhos e uma paisagem bonita. E ao mesmo tempo a gente ouve a natureza em si, né? No momento que tu tá entre os parreirais, tu escuta a natureza em si. Seja através dos pássaros, do vento, o próprio vento, do barulho que ele traz nas videiras. Tem uma obra muito bacana que o artista ele é designer de som. Então, das 3 barricas, ele criou 3 tambores. Então, para isso, se buscou um porão de uma vinícola, né? Não ficaram a céu aberto, ficaram num porão. Então, tudo isso para ajudar a obra do artista a reverberar. Então vem o aroma, que está na terra, na comida, no ar, no ambiente. Cheiros que despertam memórias e remetem a sabores já conhecidos ou ainda nem explorados. É um dos sentidos que traz muita curiosidade sobre o que eu vou beber, principalmente se eu sinto esse aroma antes de beber. Porque às vezes surpreende, às vezes tu sente um aroma e em boca é totalmente diferente do que tu imaginou através desse aroma. Então é realmente um sentido bem poderoso na degustação de vinhos. No momento em que a gente tem um processo agrícola que é muito olfativo, né? Porque é uma mistura ali de aroma, seja da uva, seja do lugar, seja a folha da uva que vai ter um aroma diferente, a terra, né? Tudo ali tá criando um aroma muito peculiar daquele micro local. Então, tudo isso, sim, pode muito bem cruzar como uma ferramenta criativa no processo. Então, aqui especificamente, a gente está com a obra chamada Aromas, né? Criada pelo JP Pax. Ele iniciou essa obra com pintura e depois ele foi complementando com esses elementos tridimensionais até onde ele queria chegar nos aromas. Então, ela mistura tridimensionalidade, o gesto do olfato, né, com aromas de óleos essenciais, né? Então, a intenção do artista foi realmente trazer o gesto no pictórico e a sensação, o sensorial mesmo, pela presença do aroma, né? O olhar percorre paisagens, obras e detalhes que tornam a Vindima uma experiência única. A arte presente amplia a percepção do ambiente e convida o visitante a contemplá-lo de uma forma diferente. O primeiro passo, a primeira sensação que a gente tem mais imediata é o ver, né? Então, chegando perto, eu posso aguçar outros sentidos, mas a visão é a primeira impressão que fica da Vindima, vamos dizer assim. Então, é enxergar aquele todo que pode ser aprofundado através de outros sentidos. E essas obras, através desse visual e do entendimento da obra em si, fazem com que os turistas também entendam a Vindima ou algumas características da Vindima de forma diferente. Acho que esse também é um grande propósito da exposição, é explicar a Vindima e traduzir ela através da arte. Por último, vem o paladar. É no gosto que tudo aquilo que foi sentido antes se encontra: a técnica, a natureza e o tempo. É através da gastronomia, é através do vinho, através do que a gente pode comer, né, e degustar com o nosso paladar. Eu acho que o paladar talvez seja dos sentidos, quando se fala em uva, o primeiro, né? Quando a gente fala o gosto da uva, o sumo da uva, talvez seja, né, de degustar um vinho, um sagu. Tem a obra do Celo Pax, que é o Sagu da Avó Maria, né? Que o Celo tem uma obra muito lúdica e o trabalho dele é com grafite, então ele trabalha com bolhas, monstrinhos, e ali ele faz uma alusão ao Sagu da Avó Maria. Né? Então também tem uma memória afetiva do artista que acaba cruzando com a memória afetiva de muita gente que vai explorar ali as obras. Ao unir arte, cultura local e vivências,
O Pipa Parade transforma a vindima em uma experiência turística sensorial que vai além de observar ou degustar. Aqui, o público é convidado a viver o lugar, sentir o tempo da colheita e criar memórias que vão além do vinho. E para quem não puder participar desta edição, fica o convite. A vindima acontece todos os anos, assim como a exposição do Pipa Parade.